Olá, amigos! Estou aqui para falar com vocês sobre uma alteração legislativa no Código de Processo Civil, né? O mundo jurídico foi surpreendido com a Lei 14.195 de 2021, que trouxe 3 mudanças significativas no direito processual civil. Interessante que surpreendeu a todos, né? Foi uma novidade total, porque não era previsto, você não tinha nem esse projeto de lei tramitando no Congresso. Eu vou contar essa história para vocês. Mas olha só, foram 3 pontos que foram alterados. Eu quero trabalhar com vocês hoje só com um, tá? Mas você teve uma mudança, que é a mudança mais significativa sobre as regras da citação. Teve a mudança no artigo 397 do CPC, que altera o procedimento de exibição de documento ou coisa, ampliando esse procedimento. E você teve uma mudança na prescrição intercorrente no artigo 921 do CPC. A mudança mais significativa, sem dúvida alguma, é a mudança das regras sobre a citação. E aí eu tenho que trazer com vocês um comentário de início. Por que eu chamei a atenção dizendo que é uma mudança que surpreende a todos os juristas, todos os estudiosos do tema, todo mundo, a comunidade jurídica foi, digamos, atropelada com esse assunto? Nós tínhamos vigente uma medida provisória, a medida provisória 1040, né, 1040 de 2021, que ela trazia regras sobre outros assuntos. Ela regulamentava, por exemplo, a abertura de empresas, estou dando uma lida aqui, ó, proteção sobre acionistas minoritários, sistema de recuperação de ativos, cobrança de créditos pelos conselhos de fiscalização profissional, e não tinha nada sobre processo civil. Até aí nada demais, até porque nem poderia ter, porque se medida provisória regulamentar direito penal, processo penal ou processo civil, essa medida provisória será inconstitucional, por uma regra já bem conhecida na Constituição, do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição. Artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, ele proíbe medidas provisórias sobre esses 3 temas: direito penal, processo civil. Então a medida provisória nem podia regulamentar esse assunto. Só que existe, digamos assim, uma técnica legislativa, muito entre aspas, que é o que se costuma chamar de contrabando legislativo. Se vocês já ouviram falar esse nome, guarda esse nome, que é um nome importante, e essa lei é um ótimo exemplo disso. Ou também alguns congressistas, eles chamam de emenda jabuti. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, depois de uma pesquisada. Emenda jabuti é você enfiar dentro de um projeto de lei, enfiar dentro da conversão da medida provisória em lei, algo que não poderia ter na medida provisória. E aí acaba passando de maneira mais acelerada, quebrando uma segurança jurídica, burlando o processo legislativo. E é isso que aconteceu. Se você observar essa medida provisória 1040, por óbvio, como eu já falei, ela não regulamentava nada sobre processo civil. Mas na sua conversão em lei, o que aconteceu? Na sua conversão em lei, foram colocadas regras sobre o processo. Não estou dizendo que essas regras sejam ruins, não. Eu acho até interessante. Mas você fere o texto constitucional. E aí eu chamo mais a sua atenção ainda, porque o Supremo Tribunal Federal ele já teve a oportunidade de enfrentar situações como essas de contrabando legislativo, e ele já falou que situações como essas não seriam válidas, seriam inconstitucionais, né? Você não poderia admitir uma situação como essa. Olha o que eu coloquei para vocês aí, ó. O Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de inconstitucionalidade 5127, né, a ministra Rosa Weber falou que esse tipo de medida, esse tipo de emenda jabuti, você enfiar dentro de um projeto de lei ou de alguma coisa que não foi debatido no Congresso, isso não seria constitucional. E aí chama a atenção para vocês desse segundo ponto. Olha o que ele fala aqui nesse segundo ponto. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, mantém-se isdas todas as leis de conversão fruto dessa prática, a prática do contrabando legislativo, promulgadas até a data do presente julgamento, dia 10 de outubro de 2015. Então, veja, as emendas que tenham sido feitas até, né, essas emendas jabuti, ou esse contrabando legislativo feitos até 10 de outubro de 2015, são válidos. Isso é o que se chama na técnica dos padrões decisórios, ou técnica dos precedentes, o julgamento alerta. O tribunal deu alerta, olha só, isso não está certo, vocês estão violando o texto constitucional. Mas, para eu não gerar um impacto na segurança jurídica enorme, eu estou dizendo que daqui para frente isso é inconstitucional. As mudanças já feitas seriam válidas e seriam constitucionais. Haroldo, você está me dizendo que todo o texto que fala sobre processo civil seria inconstitucional? É isso que eu estou te dizendo. Só que, claro, que você presume a constitucionalidade das leis e, salvo decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal em decisão de controle de constitucionalidade concentrado, as normas são válidas. Então, nós temos que estudar, elas estão vigentes e são aplicáveis.
Nem acho, falo para vocês aqui, uma confidência, digamos assim, nem acho que o Supremo vai declarar inconstitucional essas normas, tá? Então eu quero conversar com vocês sobre essas alterações legislativas. Eu queria que vocês observassem o artigo 238, parágrafo único do CPC. Já estou falando com a redação nova, a redação trazida pela Lei 14.195. Se você observar o artigo 238, ele passou a ter um parágrafo único. E esse parágrafo único, ele fala que a citação deve ser efetivada em até 45 dias. Vou subir a tela para vocês, que eu compartilho a tela, fico falando junto com a tela, e fica mais fácil de vocês acompanharem o que eu estou conversando com vocês. Olha aí, ó, o artigo 238, parágrafo único, ele passou a ter a redação dizendo que a citação tem que ser efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Primeiro ponto que eu chamo a atenção, a lei não faz menção expressa, mas é uma lei que alterou o Código de Processo Civil, é a prática de um ato processual, então o cartório tem que providenciar a citação em até 45 dias. Então, 45 dias úteis. Agora, só te chamo a atenção para essa terceira observação que eu coloquei. Obviamente, você está falando aqui de um prazo impróprio. Então, se estou me referindo a um prazo impróprio, é um prazo meramente indicativo. Ou seja, se o cartório não realizar a citação em 45 dias, se não conseguir concluir os atos citatórios em 45 dias úteis, isso não vai gerar nulidade, porque é um prazo meramente indicativo. Então, essa primeira observação é muito simples, muito fácil. Artigo 238, parágrafo único do CPC. Agora começam as coisas bem interessantes. O artigo 246, como eu já estava cansado de dar aula sobre ele, tinha vários incisos. Ele falava, a citação se dará por... Aí ele fala, Correios, oficial de justiça, comparecimento pessoal, citação eletrônica, edital, foi tudo revogado. E agora a redação, se você observar a redação do 246 do Código de Processo Civil, é completamente diferente. Agora a redação ela foi toda fracionada em vários parágrafos, em vários incisos, então você tem que tomar cuidado com isso. E olha o que ele fala, ó, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. E aí veja, o legislador está reforçando que a prática da citação tem que se dar pela via eletrônica. Todo mundo entende o propósito, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, a pandemia já está passando do tempo que nós imaginaríamos que nós fôssemos viver nesse momento de pandemia, e óbvio que o judiciário tem que ter meios mais eficientes para comunicar os atos processuais. Algumas comarcas, nem o oficial de justiça está na rua para fazer citação. Então, você está gerando uma situação realmente muito delicada. Então, o Código está exigindo agora que as comunicações se deem oficialmente por e-mail. Então, agora você tem a possibilidade de e-mail. E aí, continua lendo no artigo 246. Ó. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de 2 dias úteis, contados da decisão que a determinar. Daqui a pouco eu vou fazer um esquema para vocês e vou te mostrar. 2 dias úteis contados da decisão que o determinar. Veja, a decisão que determinar é o famoso CITSE. Eu distribuí a petição inicial, o juiz olhou minha petição inicial, estava tudo em dia, CITSE o réu. Nesse despacho que ele ordena a citação, em 2 dias úteis, olha o que a lei fala. Contar a decisão que é determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Judiciário, conforme regulamentado no Conselho Nacional de Justiça. Olha quanto detalhe, gente. A citação vai se dar por e-mail, né? Citação eletrônica, no prazo de 2 dias úteis a contar da decisão que é determinar. Novamente, é um ato, é um prazo processual impróprio, é um prazo para o serventuário. A gente sabe que a justiça brasileira não consegue suportar um prazo desse, não tem estrutura, não tem funcionário, não tem nada para isso. E agora eu quero chamar a atenção para vocês. O que é relevante? No endereço que o citando indicar, num banco de cadastros do Poder Judiciário, regulamentado pelo CNJ. Então, eles botaram na conta do CNJ. O CNJ tem que regulamentar essa matéria. Por enquanto, ainda não é aplicável. Em breve, deve vir um regulamento do CNJ, que tem a função de uniformizar a matéria em âmbito nacional e vai determinar como é que vai ser esse cadastro. Tem que ser um cadastro nacional. Imagina você, nós temos mais de 90 tribunais no Brasil inteiro. Imagina você, empresário, uma empresa, tem que se cadastrar em todos esses tribunais. Totalmente impossível. Tem que ser um cadastro único. Como que o judiciário vai criar uma aparelhagem para isso? Ele que vai ter que resolver. Mas veja, é no endereço indicado pelo citando, nesse cadastro perante o CNJ. Percebeu isso? Então, toma cuidado, que ainda não dá para se aplicar, pelo menos no meu entendimento, nesse momento,
tudo muito novo ainda, né? Então, assim, eu estou trazendo aqui minhas impressões sobre a lei, evidentemente, a lei acabou de ser publicada, então não tem nenhuma decisão aplicando, e claro que no dia a dia, no caso concreto, que a gente vai ver como é que ela vai funcionar. E aí, gente, chama atenção para vocês para um outro aspecto. Primeiro, 2 dias úteis a contar da decisão que ordenar a citação. E aí, presta atenção, nós vamos ter um cadastro num banco de dados do Poder Judiciário. E aí vou chamar a atenção de vocês. Foi colocar essa citação, o citando nesse cadastro, ele vai ter 3 dias úteis para confirmar o recebimento da citação eletrônica. Acompanha comigo, isso está no artigo 246, parágrafo 1º, letra A do CPC. 246, parágrafo 1º, letra A do CPC. Então, veja, vamos entender a mecânica. Distribui a petição inicial, magistrado recebeu a petição, cite-se o réu. Cartório tem 2 dias úteis para disponibilizar essa citação no banco de dados, no sistema do judiciário para realização de citações, para aquele endereço que o citando informou nesse cadastro. Vai mandar um e-mail para o cara. O réu, o citando, a pessoa jurídica, ela vai ter 3 dias úteis para confirmar esse recebimento. E aí, veja, a lei ainda fala mais, nesse mesmo parágrafo, nesse mesmo 246, agora olha o parágrafo 4º. Eu falei 246, parágrafo 1º, deixa eu subir uma telinha para vocês, fica mais fácil vocês acompanharem, quem estiver anotando isso aí. Então, 246, parágrafo 1º do CPC, letra A, ele fala dos 3 dias úteis para confirmação da citação eletrônica. E aí o parágrafo 4º fala que nessa citação eletrônica, ela vai acompanhada com o código identificador e as orientações para que a pessoa consiga acessar o processo e ter acesso às informações. Já acontece algo semelhante, quem está advogando no dia a dia sabe disso. O seu cliente, às vezes, ele recebe mandado de citação e tem um código ali para ele digitar no sistema eletrônico, tem o endereço do site do tribunal, do respectivo tribunal, então Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Minas, e lá tem um código, tem um login, né? Ele tem um login e uma senha para ele conseguir acessar o processo. E aí, veja, não havendo essa confirmação de recebimento, veja, o juiz ordenou a citação, 2 dias úteis para o cartório disponibilizar a citação nesse sistema. 3 dias úteis para o citando confirmar. Caso o citando não confirme, e aí que é interessante, caso o citando não confirme, automaticamente a citação será realizada pelos meios, digamos, convencionais. Como assim, Haroldo? Meios convencionais? Postal, oficial de justiça, edital, hora certa, comparecimento espontâneo do réu. Então, perceba que o código colocou muito claramente que a regra, a prioridade máxima é a citação por e-mail. Caso seja disponibilizada a citação por e-mail para o cara que está cadastrado em 2 dias pelo cartório e em 3 dias úteis ele não confirme, a gente passará para as citações convencionais. E veja, 45 dias lá naquela regra 238, parágrafo único do CPC, que fala que o cartório tem que realizá-la em 45 dias úteis. E aí que é o grande ponto, que é interessantíssimo, tá? Nós tomarmos cuidado aqui. Mas, Haroldo, e se o réu não se cadastrar? Se o réu não se cadastrar, o código agora deu uma apertada bem no raciocínio dele. O 246, parágrafo 1º do código, não é o parágrafo 1º, letra A, é o parágrafo 1º. Ele fala que o cadastro é obrigatório para todas as pessoas jurídicas. Veja, direito público, direito privado, microempresas, empresas de pequeno porte. Chamo sua atenção. Nós já tínhamos essa exigência de cadastro no código, na redação anterior, a redação, no código originário, digamos assim, né? Só que agora o código trouxe sanções. Aí eu preciso que você combine o artigo 246, subir a tela de novo, que aí você já conseguindo olhar, fica mais fácil para você acompanhar o que a gente está conversando aqui. Foi alterado também, e agora você tem uma redação nova, que é o artigo 77, inciso 7 do CPC. O 77, inciso 7, ele fala que é dever da parte informar e manter os seus cadastros atualizados. Agora o negócio ficou diferente. Porque assim, nós já tínhamos a obrigatoriedade de cadastro, mas nós não tínhamos penalidade. Agora o código fala com todas as letras que é dever do réu se cadastrar e manter os dados atualizados. Percebeu isso? Artigo 77, inciso 7. Então, olha, o cadastro passa a ser obrigatório para todas as pessoas jurídicas, direito público, direito privado. Elas têm que informar e manter os seus dados atualizados, e aí para fechar o negócio bonito. Olha 246, parágrafo 1º, letra C. E a lei considera que
A pessoa que deixar de confirmar no prazo legal de 3 dias úteis, sem justa causa, recebendo a citação eletrônica, isso é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, sancionável com multa de até 5% sobre o valor da causa. Veja que o legislador até pesou na mão. Para quem já assistiu a aula minha, já me viu falando várias vezes aqui, eu já falei que, por exemplo, o cara não comparecer à audiência do 334 do CPC é uma multa de até 2%, ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui, se o cara está cadastrado e ele simplesmente se dá uma de malandro, uma de morto, e não confirma o recebimento, não abre o e-mail que lhe foi enviado, ele vai ter que justificar o motivo de não ter feito essa abertura do e-mail, não ter confirmado o recebimento, e se a justificativa dele não for plausível, vai tomar uma multa. Multa de até 5% sobre o valor da causa. Tomara que o judiciário comece a aplicar efetivamente essa multa, porque a gente sabe que as coisas no Brasil só funcionam na penalidade. Então, se você não sofreu uma multa, se o judiciário não começar a aplicar essas sanções, nenhum réu vai cumprir. Então, veja, o cadastro passa a ser obrigatório. Sendo obrigatório, as pessoas terão que se cadastrar. E como é que vai funcionar a dinâmica? O juiz ordenou a citação, 2 dias úteis, o cartório coloca lá a citação nesse sistema eletrônico. O citando tem 3 dias úteis para confirmar o recebimento. Não confirmou o recebimento? Deu uma de sonso, deu uma de morto, deu uma de maluco? Beleza, vamos fazer a citação pelos meios convencionais. Foi citado pelo meio convencional, veio ao processo, primeira coisa que ele tem que fazer, justificar o motivo de não ter confirmado a citação. E se ele não conseguir trazer uma justa causa, penalidade. Ato atentatório à dignidade da justiça, multa de até 5% sobre o valor da causa, lembrando que, como todo ato atentatório à dignidade da justiça durante o processo de conhecimento, isso se reverte para a justiça, se reverte para o judiciário. Perfeito, amigos? E aí veja que é uma questão interessante, o legislador inovou consideravelmente agora e tende a ser uma mudança que se torne mais efetiva. Olha o procedimento que eu coloquei para vocês aí, para ficar mais claro, ó. Distribuí a petição inicial, minha PI está aqui, o juiz ordenou a citação. Olha 246. 2 dias úteis para que seja realizada a citação. No e-mail informado pelo citando no banco de dados do judiciário, regulamentado pelo CNJ. Perfeito. Foi recebida pelo citando, ele tem 3 dias úteis para confirmar. 236, parágrafo 1º, letra A do CPC. O judiciário tem até 45 dias para efetivar tudo isso. E aí, lembrando, vou falar a história do termo inicial do prazo, que eu não posso esquecer de falar com vocês. A história do termo inicial de contagem do prazo, que eu não falei com vocês. Vamos lá, deixa eu subir de novo essa tela, que eu acho que eu dei mole e não compartilhei com vocês. Esse esquema, eu acho que é importante vocês estarem atentos aí, como é que funciona esse esquema para vocês, porque é meio complexo no primeiro momento. Então, veja, determinou a citação, cite-se. 2 dias para o cartório realizar. Realizada a citação, o réu recebeu no sistema 3 dias úteis para confirmar. Não confirmou nesses 3 dias, automaticamente se realizará a citação pelos meios convencionais, tradicionais. Perfeito. Foi citado, por exemplo, o oficial de justiça. Ele tem o dever de vir ao processo, dizendo o motivo dele não ter confirmado o recebimento. Se o motivo não for plausível, não for uma justa causa, vai tomar uma multa de até 5% sobre o valor da causa, se revertendo para o judiciário. E aí, gente, para fechar o ponto aqui, fecharmos tudo que nós estamos conversando sobre essa inovação, eu quero chamar a sua atenção sobre uma regra nova, que aí também é muito interessante, você tem que ficar muito atento a isso. Digamos que o juiz ordenou a citação, cartório fez em 2 dias úteis, o citando confirmou dentro dos 3 dias úteis. Presta atenção, do dia que ele fizer a confirmação, ele tem mais 5 dias úteis para começar o prazo processual. Então, o legislador inovou dando uma colher de chá. Já que a tendência é ser tudo virtualmente eletrônico, a tendência é que seja rápido. E se a tendência é que isso se realize de maneira rápida, o Código criou uma regra diferenciada. Confirmou o recebimento, então, por exemplo, você confirmou o recebimento na segunda. Você tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado não conta porque não é dia útil, segunda-feira sendo dia útil, os 5 dias úteis. Terminados os 5 dias úteis, primeiro dia útil subsequente começa, por exemplo, o prazo de contestação. Então, veja, de novo, vamos supor que o cara confirmou a citação na sexta-feira. Quinta-feira, para ficar melhor, tá? Então, o cara confirmou o recebimento da citação na quinta-feira. Eu falei que pelo 231, inciso 9 do CPC, 231, inciso 9 do CPC, ele tem 5 dias úteis, que é quando começará o prazo de contestação. Então, suponhamos que ele confirmou na quinta. Ele tem a sexta,
Sábado você pula, domingo você pula e tem segunda, terça, quarta, quinta-feira. Todos sendo dias úteis, evidentemente. Sexta-feira é o primeiro dia do prazo de contestação dele. Deixa eu subir novamente para vocês esse esquema que eu coloquei para vocês visualizarem bem esse ponto que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Perceba, o código criou uma forma diferenciada de contagem de prazo. Ele colocou uma outra forma de termo inicial. Presta muita atenção nisso. Então, ó, 2 dias para o cartório fazer a citação, 3 dias para o cara confirmar o recebimento. Quando ele confirmar o recebimento, ele tem mais 5 dias úteis para iniciar o prazo de contestação que eventualmente tenha sido marcado para ele. É isso, gente. É isso que eu queria comentar com vocês. Inovação muito importante, tem uma tendência a ser bem eficiente, tomara que comece a ser aplicada. Beleza, gente? Gente, marque seus amigos, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, marque seus amigos advogados, chame-os para assistir esse vídeo, que é um vídeo de extrema importância, muito importante para o nosso dia a dia e para a prática do dia a dia, tema super novo. Beleza, gente?